povo! Bora chamar a galera aqui. Fala, Marcelão, sejam bem-vindos, todos vocês estão chegando aqui. E aí, sejam todos bem-vindos. Bora mandar esse aviãozinho, convidar a galera nos grupos aqui. Tô mandando pra galera aqui, já a Ana tá aqui com a gente. E já vai mandando a pergunta. Sejam todos bem-vindos. Bora lá. Hoje a gente vai falar de um assunto bem massa, que é transformação, né? Qual que é o processo para uma transformação? Boa. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. E aí? Fala, Felipão. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Bora mandar esse aviãozinho pra galera aqui. Esperar todos chegarem aqui. Nós estamos numa semana bem atípica, né? Que a gente tem falado bastante sobre... Fala, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Chegou! A gente tem falado sobre uma geração, o poder e a força da geração, né? Resgatando uma geração. Deixa eu chamar a Ana aqui, que ela já chegou. Sejam todos muito bem-vindos, amados nesse ambiente. Sintam-se amados e queridos. E aí, dona Ana Lucchini? Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, meu povo. Boa noite, Brasil. Eita, caiu aqui. A Ana foi falar com tanta energia que caiu aqui. O Instagram derrubou. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Aê, agora deu. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo massa. Tô melhor que ontem, pior que amanhã, sempre. Se você tá bem demais da conta, ué. Boa noite, gente. Boa noite todo mundo que tá chegando. Hoje Essa vai live ser é muito especial, né, Felipe? É algo que tem a ver com uma geração, né? Eu lembro que quando eu tava numa vibe lá no banco, trabalhando com aquela galera, tendo uma doideira. Você também veio do banco, né, Ana? 15 anos, gente, como gerente de banco. Nem me fale. 15 anos como gerente de banco. Eu fiquei 10 anos como gestor dentro da área de tecnologia. E aí cuidei, né? Depois de um tempo eu comecei a cuidar da galera, jovens aprendizes, né? Lá tinha jovens aprendizes. Lá tem. Tem jovens aprendizes que são os estagiários, né? Quem fica ali no autoatendimento, quem tem com 16 anos, 15, 16 anos já era jovem aprendiz. Olha que louco. E essa galera de 15, 16 anos, depois eles ficavam ali onde a gente estava, no banco que eu trabalhava, eles ficavam por um tempo, eram direcionados para algumas áreas e aí acabavam seguindo carreira lá dentro, né? E uma das coisas que eu percebi, fala para mim aqui, só para o pessoal ver se é verdade, se o que eu tô falando é fato ou não. Depois que essa galera engajava, o salário deles não é baixo, né? O salário deles é bom, não é? É bom. Exatamente. Quando tá jovem aprendiz ali, acho que é ajuda de custo, né? Bem pouquinho. Por isso que todos almejavam ir para ser contratado pelo banco, né? Ir para o estágio do banco, não só como jovem aprendiz. E aí aumentava bastante. É considerável para uma geração, né? Para a galerinha, eles se tornavam, assim, ganhavam muito bem. Eu lembro que a vibe daquela galera era assim, eu morava com os pais, ganhava seus 10 mil reais, depois que eles entravam em algumas áreas do banco, e aí morava com seus 21 anos de idade com os pais, 19, 21 anos de idade, e eles iam trabalhar na segunda, Ana, olha que louco, eles trabalhavam na segunda, iam pro rolê, pra balada, aí no outro dia chegavam cedinho no banco, tomavam uma coquinha estavam chapados, né? Tomavam uma coquinha, um lanche, para poder dar aquela a disfarçada e voltavam a trabalhar. Oi, Dani, seja bem-vinda. Daniela Soares. Boa noite, Dani. Ó, meu esposo entrou aí, o Felipe, o Hélio. Fala, Hélio. Tá chegando. Grande Hélio, tá chegando aí, que massa.
Seja bem-vindo, Mas meu era amigo. desse jeito, Felipe. Eles viravam à noite, né? E aí iam trabalhar praticamente virado. Era uma coisa muito louca, porque eu entendi o que na inteligência bíblica fala sobre a força do jovem, né? Mano, como esses caras conseguiam? Eles saíam na segunda, entrava, trabalhava até tarde, saía, ia pra balada, ficava a noite inteira. No dia seguinte vinha acordado, dava aquelas cochiladinhas, mas vinha e trabalhava. Os E moleques tava no pique, trabalhavam né? na vibe. E aí chegava no final do dia, na terça ia pro outro rolê. Aí ficava, passava a noite na casa de alguém. E aí no outro dia tava, era uma agitação. Aí um dia ou outro na madrugada, eu disse, não, hoje eu vou calmar, que hoje tem que esperar. Na quinta-feira, quinta-feira era um dia de um pouco de paz, porque na sexta vinha o Pra happy dar uma hour. acalmada, porque chegava o final de semana quente. Vai chegar o final de semana, então tem que ser. Então tinha que ir pro rolê, né? Então eu vi que era uma vibe muito louca a que eles tinham. E não sei quem está chegando aqui agora, quem não me conhece, quem não conhece a Ana. Ana, se apresenta aí para a galera te conhecer um pouquinho. Gente, eu sou a Ana Lucchini. Hoje em dia, né, eu estou servindo lá na plataforma internacional, junto com o Felipe. E a gente lá tem um propósito, algo maior, né? Não só a nossa função. A nossa função só é um meio para a gente poder cuidar de pessoas. E aí, eu saí do banco, trabalhava 15 anos em banco, pedi demissão, mudei para Alphaville tem 4 meses e hoje eu vivo o meu propósito. Hoje eu vivo algo que está no meu coração e acho que todos nós, né, Felipe, a gente tem algo maior que a gente precisa cumprir aqui. E essa live é muito especial para a gente, porque a gente vai falar no coração de uma geração que é o futuro, né? Que está vindo aí para levantar uma bandeira mesmo. E o tanto que nós precisamos de vocês. Eu estava pensando, Felipe, imagina se esses jovens, com essa energia toda que a gente falou aqui, né? Que acordava de madrugada e trabalhava a semana inteira. Se esses jovens canalizassem essa energia toda para o bem. Imagina o que ia acontecer no mundo, a explosão que ia ser. Por isso que na inteligência bíblica fala que jovens eu vos escolhi porque vocês são fortes, porque a força do jovem ela é que movimenta. E a vida é movimento, né? Então esse movimento, o movimento ele é. E eu tenho feito uma pergunta para todo mundo. Eu queria que se escrevesse aqui. Você que está aqui na live, escreve. O que é movimento para você? Movimento é. Só não vale colocar que movimento é sexy, tá? Porque essa frase aí não tem nenhum sentido. Movimento é. O que é um movimento? Coloca aí pra gente. E uma coisa que eu percebi, Ana, muito forte, é que essa galera que chegou, e uma galera que chegou aos 30 anos, aos 31 anos, é uma geração que veio de um problema muito grande, que é a junção de culturas, a junção da religiosidade, e isso fez com que essa geração ficasse presa em crenças, presa em paradigmas, e isso não os faz crescer, eles não conseguem desenvolver na vida pessoal, na profissional, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Deixam Então, eles limitados, né? eles acabaram ficando muito limitados e eu vejo muitos jovens. Esses dias chegaram alguns jovens para mim e falaram sobre isso. Então, assim, ele, tipo assim, meu, eu tô cansado dessa vida de sexo, tô cansado dessa vida de balada. Meu negócio, eu quero entender isso, eu quero preencher esse vazio que eu não consigo, porque eu tô indo pros rolês, eu tô indo para saciando os desejos do meu corpo, Da só carne, que né? eu vou dando um jeitinho, eu faço um trabalho aqui, faço um negócio ali e tal, mas cansa, a galera tá cansando dessa vida, Esse, esse- essa, entende? Tá essa, essa cansando. vida, essa vida não preenche, né? A gente fala, a Bíblia fala, né? É uma eterna briga entre carne e espírito. E quando a gente está na adolescência, os jovens, né? Realmente a carne ela começa a falar mais alto. E se você não realmente alinhar o seu coração, não estiver andando com pessoas que estão naquele caminho que você precisa ir, a gente se perde mesmo. O jovem se perde muito facilmente, né? E é uma causa, Felipe, que eu tô abraçando mesmo, porque eu tenho filhos adolescentes também, gente. O Bernardo tem 15 anos e vai estar lá no sábado, no nosso evento. E tem alguns amigos dele, inclusive ontem eu tive um QGR. A gente tem QGR, que é o Quartel General do Reino, para quem não conhece, que são encontros que a gente está fazendo semanais. E no meu QGR ontem tinha 2 adolescentes. Eu não vou falar o nome deles aqui para não expor. Até que o do João pode, que o João vai estar com a gente, você conhece, né? O João está com a gente lá no sábado.
E ele também está encabeçando. Gente, o testemunho do João, ele era um menino também da vida, que queria sair, passear, balada. E isso não preenche o coração dele, nunca preencheu. A gente conseguia, assim, né? Aquele vazio continuava. E agora é outro homem, na verdade. Eu olho para ele, eu vejo um homem mesmo. E aí ontem, no meio do nosso QGR, a filha da dona da casa ficou lá. E aí, ela de longe, só estudando no computador. Tava só no notebook ali estudando. Pois Deus tocou o coração dela no meio do QGR. E ela foi lá orar. E aí ela deu um testemunho, Felipe, tão lindo, que ela falou, olha, eu tinha me afastado de Jesus há um bom tempo. E aí hoje ele tocou meu coração como ele nunca tocou. E eu quero voltar à minha vida, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar a ter um relacionamento íntimo com ele. E foi Uau. tão linda, ela tem 15 anos. E aí a gente falou com ela, olha, não se assuste, se Deus fez isso aqui tudo hoje, esse encontro inteiro, só por você. Só para você poder voltar para casa, só para você poder sentir esse amor de novo no seu coração. E aí ela chorou, deitou no meu colo. Gente, isso é algo tão poderoso, isso é tão... se os jovens conseguissem entender, né? O quanto isso é valioso para a vida deles, o quanto a vida deles vão mudar se eles realmente ir para esse caminho. E o nosso papel aqui é esse, né, Felipe? Sim, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo aqui. E você que está aqui, eu quero saber o seguinte: você é fruto de uma rejeição da igreja? Quem aqui já foi expulso da igreja, foi achado e chamado de rebelde, chamado a igreja, ela te pressionou de tal maneira, porque assim, a igreja não, vamos corrigir uma coisa, eu queria corrigir uma coisa com vocês: a igreja ela é pura, ela é a noiva de Cristo. O Exatamente. que a igreja, prédio, a instituição prédio, a religião, a religiosidade que existe dentro, ela te afastou de Cristo. Ela afastou muitos e uma geração inteira foi sendo massacrada porque fala, pô, a galera lá fora, porque o jovem ele é intenso. O jovem, quando ele vai ele começa a ir numa comunidade, ele começa a ser intenso, se entrega. Só que se chega uma hora ele começa a se sentir usado e travado, porque não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Muita Aí regra, quando né? ele sai, é muita regra. E aí quando ele sai, ele é intenso naquilo. Então ele vai pra pancada mesmo. Ele vai e se entrega de uma vez, porque o jovem ele é intenso, ele tem força, ele precisa usar essa força dele para algo, ele precisa canalizar isso em algo. E a maioria deles acabam sendo... Eu trabalhei com jovens durante muito tempo, né? Então, fazer um trabalho no banco, fazer um trabalho na comunidade e fazer um trabalho na Cracolândia com a galera jovem. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que existe um padrão que agia e que era a fonte, que era a raiz de todos os problemas dos três. E não é falta de amor, não é falta de paternidade, não é falta de dinheiro, não é nada disso. Mas antes, só para completar a frase que a gente falou aqui, o que é movimento? Movimento é resultado de uma causa. Movimento ele é isso. Responderam aí, ó, movimento é vida. Algumas pessoas responderam, movimento é ação. Movimento é ação. Agora, de fato, o que é um movimento? Ele é o resultado de uma causa. Por que ele é o resultado de uma causa? Porque ninguém se move se não tiver uma causa. E olha que interessante. Eu percebi isso na época que eu trabalhava com essa galera. Então, eram jovens que estavam em cenários diferentes, idades diferentes. E eu percebi que uma coisa ligava os três. Não era paternidade, não era falta de amor, não era falta de dinheiro. A raiz de tudo era a falta de visão de futuro. Era a falta de uma causa. Então, a causa, ela faz com que a gente se movimente. Agora, não adianta... o que eu percebi? Eu percebi que eles queriam fazer muitas vezes, mas eles não sabiam como. O que eu faço para chegar onde eu tenho que chegar? Uma vez eu li um livro que falava falava de crianças, né? Mas a criança pega também o adolescente, o jovem, que é o primeiro desejo deles é o de pertencimento. O jovem, ele precisa pertencer a algo, né? Ele precisa estar dentro, e é isso que a gente fala, é dessa causa. E se não houver uma causa, um movimento para ele se pertencer, ele vai criar esse pertencimento em outro movimento, que da maioria das vezes é esse que vai desviar ele. E aí esses amigos, né, que falam, não, você é meu camarada, nós estamos juntos, né? Você é do nosso, vambora, vamos lá, né? Ou usar drogas, ou beber, não, e aí aquele jovem, ele se sente pertencente àquele movimento, né? Eu faço parte dessa gangue, desse pessoal, eles são meus brothers. E aí é nesse momento que ele se perde.
eu estava vendo justamente o que você está falando. Em algumas comunidades, sabe aqueles jovens que são chamados de aviãozinho, aqueles jovens que eles carregam as drogas. Eu comecei a ver isso, por exemplo, nas faculdades, nas grandes universidades, na PUC, na USP, em várias universidades. O que acontece com essa geração hoje? É uma geração que ela não é compreendida. E o que acontece? Ela troca, ela precisa, no momento que nós estamos vivendo, existe um receio de você expor quem você é. Porque você sofre um ataque gigantesco de um movimento que está acontecendo. Tudo tem a ver com movimento, olha só. Então, Exatamente. o jovem ele não gosta de se sentir sozinho. A gente não gosta, nem eu, ninguém gosta de se sentir sozinho, de caminhar sozinho. Isso não é nem bíblico. Então, o que acontece? Muitas vezes, por não ter referências, o que ele faz? Ele abre mão dos princípios para poder estar Sentir fazendo parte de um pertencente. movimento, para poder participar de algo. Então, o cara, ele tem a fé dele, ele tem os princípios dele, a cultura, porque todos nós somos frutos de cultura, né? Então, eu sou fruto, a Ana é fruto, você é fruto de duas culturas. Essas duas culturas vieram de 4 culturas, que vieram de 8 culturas, e aí vai para, né? Porque, assim, nossos antepassados, até a 4ª geração, se nós formos contar, todos vieram com culturas, e na nossa casa, nossos pais juntaram tudo isso e nos moldaram. Então, nós fomos programados quando nós éramos crianças. Então, houve um monte de programação que aconteceu ali para que nós pensássemos como a gente pensa hoje. E qual que é a Exatamente. grande treta da parada? É você começar a analisar a si mesmo. Na inteligência bíblica, eu queria só saber o seguinte: quem aqui já frequentou uma religião, alguma religião? Coloca aqui só para a gente poder ter Ó, a Cris uma colocou noção. assim: eu fui excluída da igreja porque estudava coach PNL e não era de Deus. Falaram que não era de Deus. Amém, irmã. Que bom que você foi excluída da igreja, viu? Seja bem-vindo ao clube. Como É diz, desse eu jeito. costumo falar muito de uma música de um ministro de louvor aí muito conhecido. Não sei se você conhece, né? É antigo. A música dele fala assim: só os loucos sabem. Quem conhece essa música? Só os loucos sabem. Coloca aí o nome do cantor aí, que eu quero ver se vocês conhecem. Então, só os loucos entendem o que está acontecendo. Né? Então, eu lembro que, ó, eu já frequentei a igreja católica. Quero saber. Fala, Raquel Roller, seja bem-vinda, amiga. Ei, Ó, amor. eu era Boa tesoureiro, noite, também fui amiga. excluída. Que massa, só a galera top, hein? Excluído, rejeitado. Esse é o ministro de louvor, Samuel. Charlie Brown Jr. Ele cantou essa música, Só os Foi Loucos mesmo. Sabem. Fui 20 em tudo de Nova Era e 2 anos Bola de Neve. Massa demais. Então, assim, olha só, a gente tem uma galera aqui que, porque, assim, a parada não é você ensinar sobre Deus. E o que nós vamos vivenciar nesse evento? Não é falar e nem. Existe um desafio da geração. O primeiro desafio, Ana, que eu enxergo é que falta saber o que fazer. Como eu dou os próximos passos? Tem 2 palavras que resumem esse encontro: conexão e experiência. Conexão e experiência com você. Você precisa entender sobre você. Conexão e experiência com o próximo. Você precisa conectar e ter experiência com outros de uma forma e com uma galera numa ambiência que vai te elevar. E conexão e experiência com a energia que rege todo o universo, com Deus. Nós chamamos de Deus. Então, essa conexão Amém. e essa experiência que nós vamos ter dessas 3 formas é o que, na minha visão, resume o que é esse evento. Então, eu vejo que Exatamente. muitos jovens têm sofrido muito por conta da falta de conexão e falta de experiência. E a religião, ela metralhou, ela foi para cima, porque você vem com coisas novas. E uma das coisas que eu vi muito interessante é que, assim, o que tenta acabar com o próximo movimento? Durante a história da nação, a história da cultura do povo humano, da história dos homens, sempre houveram avivamentos. Avivamento é uma forma de trazer luz, de trazer reforma, de trazer de Uma avivar a galera, né? consciência, De né? trazer aquela consciência e com sinais sobrenaturais. E aconteceram na história muitas coisas. E o que sempre minava um avivamento que estava vindo? O avivamento anterior, a galera que participou do avivamento anterior. Então, a religião, o prédio, a instituição,
desde a igreja romana e tudo mais, foi vindo e foi cada vez mais travando, foi cada vez mais afastando o homem de Deus, criando regras, Exatamente. doutrinas, paradigmas, trazendo a frieza. Então, não é obra, não é a parada, não é você fazer coisas. Quem faz muita coisa não constrói futuro, não constrói destino. E Uhum. ontem, inclusive, eu estava falando sobre isso, que tudo tem a ver com relacionamento. O relacionamento, ele gera intimidade, intimidade revela identidade, identidade gera fruto. Então, toda a parada, quando você tem por exemplo, eu sou casado, a Ana é casada. Antes da gente ser casado, a gente tinha um relacionamento. Um relacionamento que você não abre seu coração. É E verdade. quantos jovens estão abrindo o coração, abrindo a vida na fase do relacionamento? E aí que acontece? Rompe o relacionamento e aí fica mal. O relacionamento, você está se conhecendo. Quando você vai para um segundo nível, a constância, a insistência nesse relacionamento vai te levar para um nível de intimidade. Na intimidade, você olha nos olhos do outro e você se enxerga pelo olho do outro. A Ai, intimidade com Cristo, você se olha pelo olhar de Cristo e você se vê como Cristo te vê. Essa é a parada. E quando você se vê como Cristo te vê, você começa a entender a tua identidade, você começa a clarificar quem você exatamente. é. E pela graça, você começa a gerar frutos. Então, os frutos são resultados de uma identidade. Por exemplo, um Identidade casal. revelada, né? É. O casal, quando ele se une, ele começa a fazer o quê? Ele tem, por exemplo, o casal se une, ele tem relação, ele tem um filho. A identidade foi gerada nesse filho. Esse filho é fruto. Assim é um favor merecido, não merecido. Assim é que acontece com a gente quando nós falamos na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, nas nossas conexões, em tudo que a gente faz. Exatamente. Quando você fala sobre essa experiência que eles vão ter lá, né? Que todo esse evento, ele está baseado nisso, em conexão, em experiência. O que eu acho que os jovens mais precisam hoje, igual você falou, não é ler a palavra, é sentir a presença de Deus, sabe? É ter experiência com Ele. É realmente trazer para dentro, sabe? Essa conexão. Porque a igreja, ao invés de aproximar aquele jovem, ela acabou afastando ele desse relacionamento com Deus. E eles realmente estão, aquilo que você falou, Felipe, estão perdidos. Se você perguntar para eles, a maioria não querem estar nessa vida. Só que eles também não sabem o caminho, né? Eles não sabem assim, então tá, mas para onde eu vou? Né? Se não é aqui, porque eles querem viver intensamente, eles têm muita energia. Então, eles não têm aquela passividade, né? Então, eles vão para a vida. Se a gente não der um caminho, se eles realmente ficarem perdidos, eles vão viver intensamente desse outro lado. O que eles Sim, precisam sim, é disso, de mostrar esse lugar e de sentir a presença. Porque eu acho que a sim. maioria, até aqueles que frequentaram muito igreja porque pai mandou, mãe mandou, né? Porque eu, por exemplo, vivi em igreja católica a vida toda e minha mãe falava, a gente tem que ir na missa todo domingo. Domingo tem que ir na missa, tem que, né? E aí a gente ia já contando a hora para acabar, ia obrigado, ia sem querer ir. E isso, ao invés da gente criar um relacionamento, a gente começou a meio que se afastar mesmo. E essa realidade minha pode ter acontecido com muita gente, né? E outra, de escutar também que Deus vai te punir, que isso é feio, que Deus não vai te perdoar, que desse jeito você vai para o inferno. A gente escuta muito isso, né? E isso a gente esquece do Deus real, né? Do nosso Deus, Pai, benevolente, compassivo, amoroso, misericordioso. E eu acho que é esse Deus que os jovens, né, que essa geração precisa realmente sentir. Porque quando eles tiverem a identidade deles revelada, quando realmente eles sentirem isso, ninguém segura. Com a energia que eles têm, né, todo esse propulsor dessa idade, vão explodir. Essa é a loucura. Uma coisa que você falou interessante são as frases. Quais são as frases? Coloca aí pra gente, eu quero saber de vocês. Quais são as frases que você escutou quando você foi sair da igreja, ou quando você vinha com uma ideia nova, ou quando eles começaram a ver que você estava saindo da bolha? E uma coisa interessante é o seguinte, eu quero saber quais são as frases que eu queria que vocês colocassem aqui. Uma das coisas que aconteceu, Ana, é o seguinte, eu falo que você tá, eu sou filho de pastor, né? Meus pais eram missionários e pastores. E eu vi muitos filhos de pastor entrar na criminalidade, morrerem, entrar na homossexualidade, aconteceu assim um regaço na vida deles, né? E aí uma das coisas que eu vi, vai queimar no inferno.
Uma das coisas que eu falo é o seguinte, tem muita gente que entrou na igreja, saiu e depois voltou. Teve um tempo fora, foi lá, arrebentou, fez o que tinha que fazer e voltou. E eu falo que o mais difícil é você sobreviver à religião e conseguir furar a bolha. Porque eu, no meu caso, eu nunca saí. Mas eu fiquei vendo tudo aquilo, mas eu estava indignado com aquilo. Eu estava abismado com aquela parada. Não é possível. A Bíblia A fala conta sobre não fecha, né? Você prosperidade. fica... A Bíblia fala sobre prosperidade. A Bíblia fala sobre você crescer. Fala mais de dinheiro do que de pecado, do que de inferno. E os caras ficam só falando de inferno, de... Não faz sentido. E eu era um cara muito racional. Eu não conseguia... por exemplo, eu ia lá na frente, ficava em pé. A galera orava, todo mundo caía dos lados. E eu era o único que ficava em pé. Eu não tinha... Aí todo mundo recebia a palavra profética. E eu lá, e ninguém falava para mim. Eu lembro que teve uma situação que eu mesmo fui caindo para trás assim, para ver se eu tinha que forçar essa parada, sabe? E eu era muito nisso. E eu não tinha experiência com o Espírito Santo. Por quê? Porque meus pais trabalhando na igreja, era atividade, o ativismo, né? E eu não tinha tempo para ter experiência com o Espírito Santo. E eu sei que eles deram o melhor que eles fizeram o melhor dentro daquilo que eles sabiam para nos criar. Só que eles tinham a responsabilidade. Meu pai abriu várias igrejas. Meu pai foi um missionário, um apóstolo, né? Ele acabou abrindo, que nem apóstolo Paulo, saiu em vários lugares. Meu pai fez muito isso. Só que nossa casa, ela ficou em segundo lugar. Né? Então, isso foi ruim. E eu, como filho, eu chegava e aí tinha aquela acusação: você é filho de pastor, você não pode. Não, dá vontade de... Tem um negócio que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Quem é amorana já conhece já. Para todo mundo, olha só, gente, para todo mundo que nós estão ao nosso redor, nós sempre temos que mandar paz e amor. Faz assim, ó, paz e amor, manda os dois dedinhos, paz e amor. A gente tem que enviar paz e amor para todo mundo. Só que tem gente que tenta tirar a nossa paz. Então, para quem tira a nossa paz, a gente envia amor. Então, esse é o código para vocês. Então, eu tive que enviar amor para muita gente que estava tirando a nossa paz, sabe? E a minha paz. Eu não tinha experiência, eu não conseguia. Só que depois que eu furei, eu casei, comecei a me relacionar com a minha esposa e tal. E aí depois disso, eu comecei a ficar indignado. Eu sempre trabalhei em alguma coisa dentro da igreja. Aquele negócio de ficar de domingo enfiado dentro da igreja. Sábado e domingo, né? E eu não consegui conhecer outra vida. Meus pais, eles viviam isso. Eu vivi isso e eu achava que aquilo era o real, era o certo. Eu não vivia outra vida. E eu comecei a ver aquilo e comecei, de repente, conhecer pessoas que faziam coisa diferente. Aí eu falava: ó, essa parada aí não é de Deus, hein? Não Você é de curtir a Deus, né? família, você curtir a família de domingo, domingo é pro Senhor. Domingo você tem que estar servindo na casa do Pai. Eu escutava essas paradas. Então, mas aquilo era no subconsciente, foi criado, foi armazenado. Então eu não tinha uma coisa diferente, uma experiência Era a diferente. referência que você tinha, né? Dos seus pais. Você não tinha outra realidade. É a Você não cultura. conhecia. É a cultura. Então, lembra que eu falei que todos nós... Essa foi a cultura que foi implantada em mim. Talvez em vocês que estão assistindo, a cultura implantada foi outra. Então, cada um tem uma cultura, que os seus pais implantaram uma cultura em você. Então, eu lembro que era punk. E aí, eu fiquei incomodado, comecei a questionar Deus. E eu comecei a buscar... Eu falo, se o Espírito Santo existe de verdade, eu preciso conhecer ele. Aí eu comecei a fazer umas doideiras. Eu lembro que eu saía do banco, Ana, e na hora do almoço, eu saía na hora do almoço e eu falava assim: ó, eu tenho que entender se eu estou escutando a voz do Espírito Santo. Eu via um mendigo, e aí eu pensava assim: senta do lado dele. Eu não pensava duas vezes, eu sentava. Aí eu sentava e começava a trocar ideia com ele e tal. A galera que tava comigo, né, os jovens ficavam meio perdidos. Não sei se a gente vai, se a gente volta, se a gente senta, se a gente... Aí eu falava pra ele: não, vai lá, compra lá 2 lanches e traz pra gente. E aí eu comecei a dar ouvido a coisas diferentes, a treinar a escutar vozes diferentes. Né? Foi onde eu aprendi que a gente tem algumas vozes que você tem que escutar. E você consegue definir muito claro quando é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz da alma e a voz do capiroto, do vermelhinho, né? Alguns chamam de diabo também. Então, cada um tem uma voz. E eu comecei a treinar isso, eu comecei a querer ter experiências com ele.
E uma das coisas que eu até falei ontem, quem tá aqui na live de ontem vai escutar repetido isso, mas problema Mas não tem fala hoje que a problema. gente não tava, né, gente? Então. E aí, uma das coisas que eu comecei a treinar foi escutar algo que eu queria tanto relacionamento com o Espírito Santo, que eu ia comprar um lanche, naquela época né, você era mais jovem, né, você não tem problema com lanche, né? Então eu comprava dois lanches, um para mim e um para o Espírito Santo. Aí eu comprava um para mim, Olha, comia e para o Espírito Santo eu falava assim, deixa eu... E aí, Espírito Santo, sei que você não vai comer, né? O que eu faço com isso? E aí eu sentia no coração de dar para uma pessoa, de entregar para um mendigo. que Teve situações que legal. eu comecei a querer esse relacionamento. Uma das coisas A que eu buscar, fazia, né? eu morava num lugar e passava na janela carros, né? E eu ficava, Felipe, é padrão isso para poder escutar a voz do Espírito Santo? Não, foram coisas que eu fui Faz que criando, eu você fui vendo fez. para poder me despertar, que eu estava louco, eu precisava ter essa experiência com o Espírito Santo, escutar a voz dele. Aí o carro passava e eu falava, é azul, aí era verde, é vermelho, é branco, é amarelo, é preto. E eu ficava, o Espírito Santo me revela qual que é a próxima cor, qual que é a próxima cor. E a cor que vinha eu falava, a cor que vinha eu falava. Chegou um ponto que eu comecei a falar e as cores começaram a bater todas. Não foi no mesmo dia, tá? Foram vários dias fazendo isso. E elas começou a bater todas. E aí eu comecei a caçar isso. Uma outra coisa que eu comecei a caçar, eu falei, eu preciso... A Bíblia fala lá em Mateus 28:19, Marcos 16:15, que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E vocês orarão por enfermos, eles serão curados e tal. E aí eu falei, beleza, então já que é para isso, eu vou caçar doente na rua. Eu saía, eu parecia um sniper, assim, ó, um louco procurando quem tava doente. Aí eu vi alguém mancando um pouquinho e falava, você tá com dor? Você tá com dor? A pessoa, não, eu tô. Aí eu falei, então, posso orar por você? E aí eu comecei a treinar isso. Eu comecei a fazer essa parada. Sabe aquela chama? Eu nunca saí da igreja, mas eu tava com uma chama tão forte. E aí Não aquilo cabia só lá, né? eu comecei a pegar aquilo, Ana, e comecei a falar, eu já era casado, estava trabalhando no banco, cuidava dos jovens, cuidava dos adolescentes, cuidava do trabalho lá na Cracolândia, e eu falava assim, poxa, eu não adianta eu querer falar para essa galera toda se eu não viver a experiência. Eu preciso ter essa experiência. E eu comecei a treinar porque eu precisava ter um modelo, eu precisava parar de olhar para as outras referências e eu ser a referência. Eu precisava ser o protagonista da minha vida, da minha experiência com Cristo. E Exatamente. eu entendi que eu precisava fazer essa parada. E aí eu comecei esse movimento. E aí eu comecei a fazer e comecei a ter experiências. Aí comecei a ver, o Espírito Santo começou a me falar das outras pessoas. E eu comecei a ter as revelações. Um negócio que a gente chama de evangelismo profético. Né? O caça ao tesouro. O que a gente Nossa. começou a fazer? Aí eu comecei a ensinar essa galera a fazer isso. E comecei a ir para chegar nesses jovens e falar, olha, vamos fazer essa parada, vamos fazer tal. E comecei a ensinar essa galera a fazer esse movimento. Por quê? Porque eu entendi que o jovem, ele não precisa de conhecimento e nem de conteúdo. Para ele, o mais importante é a experiência, é a prática. É sentir, Então, né? eu senti, porque isso vai abrir o coração dele para ter o conhecimento. É Né? Então, eu verdade. preciso experimentar a Cristo, eu preciso experimentar Ele, eu preciso experimentar, por exemplo, numa conexão na vida profissional. Eu vejo muitos jovens com problema que eles não conseguem ter resultado financeiro. Isso não me entra na cabeça. Como que um jovem não consegue prosperar? Como que essa geração não está conseguindo prosperar financeiramente, não está conseguindo cuidar do seu corpo? Como que isso é possível? E aí eu comecei a tratar isso também. Uma das coisas que nós vamos fazer lá no evento é falar sobre isso. Não faz sentido você não ter resultado financeiro esse ano. Não, é por isso que, ó, para vocês que estão chegando agora, esse movimento que são os jovens ogivas é um movimento que começa sábado agora com o evento presencial e ele vai perpetuar durante o ano inteiro. Então, Uau. durante o ano inteiro você vai ter tarefas semanais e não faz sentido você não crescer pelo menos um pouquinho toda semana. Se você não fizer nada, você não adianta. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu vou falar ou com o que nós vamos fazer, mas tem a ver com o que juntos a gente consegue fazer. Então, assim, nós Exatamente. vamos dar todo o caminho. E eu Gerar ainda energia, né? Toda a energia que vocês vão precisar. eu ainda arrisco a falar que mesmo fazendo nada, só de estar na ambiência você vai crescer. Esse é um grande Só problema de que você vai pegar ter. energia, algo vai acontecer ali. Não, não, não tem como. Não tem. E aí, o que eu percebi, Ana? Que isso é algo que vai acontecer. Então, você que vai estar lá nos Jovens Ogivas,
O que é jovens ogivas, Felipe? Fala pra gente, o que é essa parada? Não sei, eu vou falar rapidinho, né? Eu quero que você comente sobre tudo isso. O jovem ogiva. Ogiva, o que é ogiva? Ogiva é a parte do corpo de um cilindro que é preparado para ser lançado. O cilindro de um míssil, enfim, para que vai ser lançado em algum momento. O jovem ogiva, esse nome não foi um nome pensado, não foi um nome nem que a gente gostou. A gente precisava de um nome e a gente falou, vamos colocar esse, é o que tem aqui, é só para startar, depois a gente muda. Só que com o tempo começou a fazer sentido. Porque o jovem é força, agora o jovem é parte de um corpo. Então, ogiva e jovem é jovem. O jovem ogiva é parte de alguém que é parte de um corpo que está sendo preparado para ser lançado. Lançado para onde? Para o futuro. Lançado para o futuro que você espera, para o futuro esplêndido. Então, essa é a ideia do jovem ogiva, é preparar vocês para que vocês voem, para que vocês cresçam em todas as áreas, na vida pessoal, na tua vida profissional, na tua contribuição para o mundo, espiritual, nos seus relacionamentos, na tua vida financeira. Não faz sentido você não crescer e você prosperar. Você tem que prosperar em todas as áreas. E uma das coisas que nós vamos fazer com certeza, não trazer a religiosidade para você. Nós vamos ensinar princípios, Pelo regras. Contrário, né? Pelo contrário, nós Exatamente. viemos de um lugar que era religioso. Eu sei o quanto a religião ela fode a gente. Ela trava. Exatamente. O Felipe estava falando aí, eu lembrei o meu filho falando comigo, porque a gente assiste, né, ao Muito Pablo, a gente está nesse movimento, e aí ele começa, os jovens que estão com a gente começam a entender a nossa linguagem, né, e ficam curiosos também. Eu acho que a curiosidade também fala, gente, mas como assim escuta o Espírito Santo? Como assim segue, né, com impressões do Espírito? O que é isso? E aí um dia meu filho me perguntou, mãe, mas como que eu sei que é a voz de Deus? Como que eu sei que é Deus falando comigo ou é minha mente, né, falando? Então, isso é um questionamento dos jovens, sabe? Isso é algo que eles não conseguem resolver dentro deles. Esse processo que você fez, né, de buscar esse relacionamento intencionalmente, né? Vou sentar aqui, vou começar a olhar a cor dos carros. Você realmente dedicou seu tempo. Né? E relacionamento, gente, é dedicação de tempo. Eu não vou conseguir relacionar com uma pessoa se eu não dedicar o meu tempo para aquela pessoa, né? Se eu não tiver ali um tempo de qualidade com ela. E através do relacionamento, desse tempo, eu vou criando intimidade. E aí a gente vai mostrar muito isso para eles. Eu quero escutar o Espírito Santo. Aí eu falei com ele, mas quanto tempo você tem relacionamento com Deus por dia? Quanto tempo você para poder orar, chamar ele para perto de você? Né? Quanto tempo a gente dedica à nossa vida? E eu acho que o Felipe falou uma coisa que assim, gente, eu falei ontem lá no meu QGR sobre isso. Eu falei, gente, eu escutei o Felipe falando, isso aí vai explodir. Porque ele falou, não vai ter nenhum jovem nesse evento que não vai ser batizado no fogo, que não vai sentir a presença do Espírito Santo dentro do coração dele. Não vai ter um jovem que não vai levantar dali, não vai sentir de verdade, porque vai ser criado esse mover, vai ser criada essa atmosfera, a energia também vai ser gerada. E daí, como a gente está com esse coração, gente, não tem como. Por mais que o jovem, só de você estar lá, sua alma está pedindo. Não tem como, né? Você falar, eu tô aqui, não é. E você tá no meio, né, da ambiência. Não tem como vocês não serem ativados, não serem realmente tomados pelo Espírito Santo. E é um relacionamento. E aí eu vi meu filho falando, eu falei, gente, se é a dúvida dele, é a dúvida de muito adolescente, né? Essa de como eu sei que é a voz, né, desse Espírito Santo. E vai ser incrível esse movimento. E eu falo assim, né? Porque assim, a gente tá falando de adolescentes e realmente tem muitos jovens também. Tem uma galera que vai, que é de 25, 27, 29. Ontem, lá no meu QGR, eu tava lendo a copy, né? Eu li. Falei, gente, são adolescentes de 18 a 30 anos. Aí a menina tava lá, não, então eu também posso ir. Falei, não, tem mais. Ou se considera com espírito jovem. Aí a Mera que tá aí na live falou, então eu também posso. Eu falei, gente, é aberto para todo mundo, não é, né? A gente não vai fazer seleção. A gente fala isso porque, assim, a gente sabe que nesse primeiro momento existe uma sede gigante. E lá a gente vai direcionar depois. Né? Mas o nosso foco é trabalhar depois esse movimento. A gente essa geração jovem, né? Né? Exatamente. Então, assim, a ideia é preparar os jovens para que eles não sofram e não sejam roubados no tempo, né?
o tempo de empreender, o tempo de curtir a família, o tempo de prosperar, o tempo de se curtir. Você tem que aprender a se curtir, a se conhecer. Ontem, uma das lives, não foi ontem, a Elaine, que é uma das meninas que vai estar com a gente, ela falou sobre, eu era tão preocupada com o que os outros pensavam e fazia tantas coisas que só agora que eu comecei a conhecer meu corpo, eu comecei a conhecer meu cabelo. Ela tava com o cabelo assim pra cima, ela começou a entender o cabelo dela, como é que funciona o corpo dela. Então, a gente precisa se conhecer, viver um negócio chamado Leste Lehigh, é olhar para dentro de si, sair É o para dentro de si, autoconhecimento, né? é conhecer a si mesmo. Então, quando eu Exatamente. conheço quem eu sou, por exemplo, nas 7 camadas da identidade, uma delas é você entender os seus limites. Qual é o limite? Quanto você aguenta correr, por exemplo? Quanto você aguenta a fazer de atividade física? Qual é o nível da tua resistência? Quando você acha que acabou, você tem mais 40% ainda. Então, assim, como eu acesso isso, Felipe? É aqui, ó. A mente, ela tem que controlar o teu corpo. A tua alma, ela precisa governar o teu corpo. E o espírito, ele direciona a tua alma. Então, você tem que ter essa conexão entre os três. Corpo, alma e espírito. Amanhã... Vai falar um pouquinho sobre isso lá também, não vai, Felipe? Sobre as 3 esferas, sobre o alinhamento, né, de corpo, alma e espírito. Nós precisamos falar, porque assim, ó, tudo que nós estamos movendo, o movimento tem a ver com uma causa. Qual que é a nossa causa? Eu só vou falar a causa lá. Mas lá no evento vocês vão conhecer a causa que gera esse movimento. Se movimento é resultado de uma causa, eu preciso entender qual é a causa, bem claro, para eu estar em movimento. Mas uma das coisas que acontece e que nós vamos trabalhar, que o Senhor colocou no meu coração muito forte, é que a gente vai mudar a educação no Brasil. Para a gente mudar a educação no Brasil, nós precisamos mudar a cultura. Para eu mudar a cultura, eu preciso acessar 7 tronos de governo, 7 esferas de governo que regem qualquer nação, qualquer tribo, qualquer povo, qualquer vilarejo. Eles têm essas sete esferas. E olha que louco, Ana. Essas 7 esferas, elas estão em você, dentro da tua casa, na tua família. Uau. Primeiro você precisa governar na tua família, para que então você entenda qual delas que faz sentido para você governar lá fora. Quando você clarifica qual que é a esfera que você tem que governar, você começa a prosperar, e a prosperidade, ela é natural. Por isso que a gente fala que a prosperidade, ela é natural. A pobreza, ela é resistência. Porque você não identificou qual é a esfera, você não está fazendo, você não governa a sua casa. Como que você quer governar fora, se você nem sabe onde você tem que governar? Então, uma das coisas que nós vamos trabalhar muito forte com essa geração é trazer essa clareza. Uau! Agora imagina, gente, eu com 15 anos poder estar no evento desse. Era tudo que eu precisava na vida. Eu fico vendo tanto que esses jovens hoje em dia têm acesso, né? E graças a Deus mesmo, que vocês estão tendo acesso a tanto recurso valioso, a tanto conhecimento valioso, que na nossa época, né, não tinha todo isso, não era tão disponível assim. Por quê? Porque a gente está num tempo de aceleração, né? Deus tem pressa, nós também. Eu acho que a gente está num tempo em que as coisas estão acontecendo numa velocidade que nem a gente consegue medir. E aí a gente precisa acessar isso. E está tudo disponível, é o que o Felipe falou. A prosperidade, ela é natural, gente. Nós somos prósperos, naturalmente. Mas como a gente ainda não ativou isso, a gente resiste e ainda fica... Essa parte que você falou que eles vão acessar também recursos financeiros, que a gente, né, que vão ajudar eles também aí, que é algo que fica... Eu falo muito assim, gente, do meu filho, do grupo de jovens dele, que realmente eles não têm para o que fazer. Né? Vou fazer o quê? Vou para o estágio? E aí a gente vai, né, dar um caminho, dar um direcionamento para eles. Uma das coisas que eu lembro, antes de eu comentar sobre isso, me lembra de falar sobre isso, mas eu só quero comentar um comentário aqui do Ricardo que eu achei muito massa. Ele falou: a educação vem de casa. Esse é o grande problema da geração, o Ricardo, é achar justamente que a educação ela vem de casa. Sabe por quê? Só vem de casa. Lembra que eu falei que a educação de casa ela é baseada na cultura do seu pai e da sua mãe. Então, uma pessoa que tem um pai e uma mãe que veio de uma cultura, né, bagunçada, uma cultura de... vamos lá, churrasco na laje, aquela bagunça na hora do almoço, cada um pega um prato, o cara tá comendo, não tem aquela ordem. Aí tem aquele cara que vem com a educação de casa
de que quando é hora do almoço, todo mundo em silêncio, sentado na mesa, bonitinho. Então, quando a gente fala que a educação ela vem de casa, lembra que são culturas diferentes, né? Agora, o que vem de casa, o que precisa vir de casa são os Os princípios. valores, O né? princípio da honra, os valores, princípios, o princípio da honestidade. Então, aí sim, esses princípios eles precisam vir de casa. E o que você estava falando de a gente falar sobre trabalho, etc e tal, para essa galera, eu lembro que uma vez eu fui trabalhar com um jovem, com uma adolescente, e uma adolescente, ela tinha 19 anos, uma jovem, né? O termo adolescente é um termo aqui no Brasil, lá fora não tem. É, tudo Então, jovem. é tudo jovem. Depois que ele sai da criança, ele se torna jovem, tá? E aí, o que acontece? Ela tinha 19 anos e dentro das escolhas profissionais ela tinha 7 opções. Os extremos, ela queria ser modelo e ela tinha corpo para ser modelo, tinha aparência de modelo, Aham. e a outro extremo era detetive de homicídio. Como Que assim? isso? É loucura, como assim? Ela queria tudo isso. E aí, no final de tudo, sabe qual foi a profissão que fez sentido para ela? Publicidade. E hoje ela está muito bem em publicidade. Olha pra você ver. Porque acontece? São habilidades que nós temos, a gente tem. Aí eu vou dar um spoilerzinho para vocês aqui. Todos Olha. nós temos habilidades, certo? Eu preciso Uhum. entender quais são os 5 pães e 2 peixes que eu tenho. O que são os 5 pães e 2 peixes? Aquilo que eu tenho nas mãos, minhas habilidades, meus dons, meus Por que talentos. que eu sou bom, né? O que eu tenho? Então, quando eu entendo o que eu tenho e eu tenho essas habilidades, eu capto isso em mim. Algumas profissões, por exemplo, eu vou escolher publicidade. Publicidade, duas das minhas habilidades, dos meus dons, dos meus desejos, eles estão aqui dentro. Marketing tem 4, modelo tem 7. E aí, o que acontece? Como eu tenho um pouquinho em cada, eu fico na dúvida, qual que é o melhor para mim? Então eu preciso identificar, ou seja, fazer uma visitação do futuro para enxergar qual Olha. que eu tenho mais, qual desses lugares eu tenho mais habilidades, e aí eu vou lá no futuro. Ok, encontrei 3 lugares, 2 lugares que mais eu completo o meu persona lá dentro. Aí o que eu faço? Eu vou lá no futuro e visito alguém, eu vivo a experiência de pessoas que já estão lá e têm resultado e outras que não têm resultado. Uau. Quando eu faço isso, eu consigo ter clareza. Aí eu volto e falo, cara, o que faz sentido para mim é isso. É isso. Aí esse jovem ele vai para uma faculdade, ele não vai ficar no barzinho de sábado, de sexta-feira. Ele vai ser intencional, porque Ele ele tem a sabe onde ele visão, quer né? chegar. Ele já viu o futuro, ele já Ele tem a visão. experimentou o futuro. Então a experiência dele lá faz ele querer ir rápido para aquele lugar. Uma Faz pergunta, sentido para Felipe, vocês? vai ter. Coloca aí, faz sentido para vocês sim ou não? Que isso? Manda aí, Aqui, Ana. vai ter mentalização? Ah, claro que não. Você acha que não? Gente, vai ser poderoso demais, vocês não têm noção. Vai ser muito poderoso. Manda aí as perguntas. Quem tem perguntas para a gente ir encaminhando aqui para o nosso final? Ai, vai ser muito bom. Massa demais. E até para o jovem conseguir se situar, né? Porque eu falo, gente, estou falando do meu filho, mas é porque a gente coloca os nossos filhos jovens, né? E o Berto até hoje ele fala, mãe, eu não sei exatamente o que eu quero fazer, né? A gente coloca um jovem para poder entrar numa faculdade, o que você quer ser? E já, né, obriga, porque eu acho que antes dele escolher o que ele quer ser, ele precisa saber quem ele é. Né? Ele precisa ativar a identidade dele, ele precisa entender. Esse autoconhecimento que o Felipe fala é isso, é entender quais são minhas habilidades. O que eu sou bom? Porque se perguntar às vezes para um jovem, ele está tão perdido, ele não sabe nem o que ele gosta. Né? Ele não sabe nem responder quais são o que deixa ele feliz, quais são aquilo que preenche o coração dele. Aí, por isso que esses eventos, gente, essa experiência com você mesmo, porque é isso que o Felipe falou, é o autoconhecimento, né? Voltar para dentro, é entender quem você é, antes de fazer qualquer escolha na sua vida, porque senão você vai... Quantos jovens escolheram uma faculdade, depois forma e larga ela para lá, não era isso que eu queria, ou larga a faculdade no meio, ou depois vai... Por quê? Porque escolhe sem entender o que quer. Eu nem me conheço, como que eu vou saber o que eu quero ser? E é mais do que, né? É mais do que escolher uma profissão, é ter a sua identidade revelada, é entender quem Sim, você é mesmo. sim. O Helder pergunta aqui, Felipe, mas é preciso mesmo descansar algum dia para Deus, tipo adventista? Helder, é o seguinte, quando você entende quem você é, entende o que você está fazendo, entende que nós estamos vivendo na nova aliança, né, que Jesus já pagou o preço e ele já nos deu tudo que nós precisamos.
para governar sobre todas as coisas, nós entendemos que nós precisamos descansar todos os dias. É o Todos os desfrute dias diário, é né? o desfrute, né? Então, o que nós fazemos tem que haver prazer. Quando você faz algo que você ama, você não vai querer ficar falando, não, eu tenho que parar porque eu tenho que descansar. Não, você ama fazer aquilo. Por exemplo, nós temos nossa premissa, uma premissa que eu faço muito, eu gosto muito, é de ter tempo com a minha família. Então, todo começo de semana eu quero estar com a minha família, eu quero curtir com eles, eu quero pegar meu filho, brincar com ele. Só que eu faço isso só no primeiro dia. O primeiro dia da semana é domingo, né? Eu faço isso só no domingo? Não. Na segunda-feira, todos os dias meu estilo de vida, todos os dias eu almoço em casa. E a maioria agora dos dias eu estou trabalhando em casa. Eu posso trabalhar, quando a gente fala trabalhar, é desfrutar, né? Eu posso ficar em casa, porque eu faço o que eu amo. Então eu estou aqui, aí agora meu filho fala, pai, vamos fazer tal coisa? Vamos. Eu tenho um horário com ele, eu vou brincar com ele aqui, almoço com ele no horário de almoço, no horário da mesa. A gente ensina a importância da mesa. A mesa é o lugar importante, é onde você vai Muito. trazer responsabilidades, é onde você vai ensinar princípios, é onde você Comunhão, vai né? mostrar presença de governo, é onde você vai ter comunhão. A mesa é um lugar importante para dentro da casa. Então você precisa governar. Então uma das esferas que a gente governa, para vocês entenderem, você precisa entender sobre a esfera da família, você precisa governar sobre a esfera da família. Onde que eu vou governar sobre a esfera da família? Dentro de casa. Governando na tua casa, com a tua família, ensinando os princípios. O meu filho é uma terra fértil. Para ele, eu não vou deixar herança, eu vou deixar legado. Ele vai ter herança também, mas ele vai ter os dois. Eu preciso deixar um legado, ou seja, deixar algo nele. A diferença de herança e legado é que a herança eu deixo para ele. O legado eu deixo nele. Eu Nele. deixo nele. Os princípios, os valores, tudo. Então, a mesa é esse lugar. E, por exemplo, uma das coisas que nós temos que o tempo todo estar vigiando é para não trazer crenças limitantes, não trazer religião para o negócio. Então, entender isso. Só que você precisa estudar sobre isso. Uma das coisas que nós ensinamos para ele, sobre o coração. Vocês sabiam que o coração é o que liga o corpo, alma e espírito? Você sabia que o coração ele é que faz com que a vida ela flua nas três esferas? Eu sabia que o Tudo coração é que o que deve conecta com guardar, o guarde Espírito primeiro o seu Santo, coração. porque dele flui Porque dele flui as fontes da vida. as fontes da vida. Então o coração ele é a parte mais importante, é o órgão mais importante. Só que essa geração é uma geração que se perdeu no coração, é uma geração que não guarda o coração, é uma geração que está na Pelo telinha contrário, aqui, né? tá aqui na telinha no Abre o aí coração daqui a para qualquer pouco um. sai. Então assim, você tem que guardar o teu coração. Entende? Deixar de ser escravo de pessoas e começar a governar sobre todas essas coisas. Entendeu, Helder? Então, o desfrute é todo dia. Quando você faz o que você ama, você não precisa ter um dia para descansar para Deus. Por quê? Para Deus é todo dia. A Bíblia fala, orai todo o tempo. Em todo tempo orai. Orai sem cessar. Exatamente. O que é oração? Eu vou explicar para vocês uma coisa bem simples. Oração é isso que nós estamos fazendo nesse exato momento. Quando nós estamos falando de coisas e essas coisas elas estão edificando pessoas, nós estamos orando. O problema é que a maioria de nós não, eu não faço isso nem a Ana, mas a maioria da galera, e você pode ser um desses, tá aqui, vocês ficam usando as palavras para poder falar de um, falar do outro, reclamar da vida, reclamar de você, eu sou um bosta, eu não consigo fazer isso, eu não consigo prosperar, eu não consigo empreender, eu sou, fulano, a culpa é de fulano, a culpa... Para de dar desculpinha, de mimimi, é a geração do mimimi, para de mimimi, começa a governar, começa a entender quem você é, começa a fazer o que tem que ser feito e para de falar, né? para de falar e começa a agir. O meu livro fala sobre isso, só para quem não sabe, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui foi o livro que fez eu chegar onde eu cheguei. Assim, ó, nunca mais fale, deixe os resultados gritarem por você. Eu falo sobre isso, você não tem que ficar falando. Você não tem que ficar falando. Você tem que começar a fazer e os resultados vão gritar. É ação, é movimento. O movimento, ele precisa ter o quê? Claro, uma causa. Então, nessas 52 semanas, nesse ano inteiro, o que nós vamos bater na tecla é falando para você o que você precisa para poder, primeiro, desconstruir. Vamos desconstruir a religiosidade, desconstruir as crenças que te limitam, construir em você que é jovem um movimento, um coração, um
puro, um coração quebrantado, um coração que Fazer vai o jovem estar se conhecer, né? alinhado no corpo, na alma e no espírito. Aí você vai entender o poder da conexão, você vai entender o poder da mentalização. Sabe o que é você olhar para alguém e você ter baixar um download, essa pessoa é isso, fazer leitura de coração? Você ler a pessoa só em olhar para os olhos dela, É cara, isso é forte. muito louco. É punk, mas é isso que está disponível. O Senhor Jesus, ele disse assim, ó, vocês farão obras maiores do que eu. Esse é o fundamento do discipulado. É você fazer o discipulador, o seu liderado ser maior que você. Eu não gosto de falar a Exatamente. palavra líder, mas discípulos. O seu discipulado, o discipulador, ele tem que fazer o discipulado ser maior do que Maior do que ele. ele. Muito maior foi o que Jesus fez. Se ele falou que nós faríamos coisas maiores, eu já tentei andar na água, confesso, várias vezes. Eu tentei andar porque ele andou. Só que ele me falou o seguinte, qual é o sentido? Por que você quer fazer isso? Eu falei, Qual que é a porque eu quero... intenção, né? Qual É, que é a intenção? A intenção do quê? Do coração. Tudo está na intenção do coração. coração. Então vocês vão entender sobre coração, né? E esse é um dos pontos que a gente vai tratar. Deixa eu ver se Ai, tem vai ser pergunta aqui. maravilhoso, gente. Só vai, só vai. E aí é isso. Quem sentir no coração, independente, né, de 18 a 30 anos, e que tenha um espírito jovem, esteja lá, gente. Vai ser incrível. E vai ter o batismo também, né, Felipe? Vai rolar E vai batismo. ser, e vai rolar. Gente, só vai. O negócio vai Perguntaram ser. assim, vai rolar desbloqueio? Com essa galera vai rolar desbloqueio, mas é diferente como vocês imaginam. Você que É, perguntou, não você é já o. conhece. Fala, senhor Fabrício, seja bem-vindo, meu amigo. Eu não tô conseguindo ler os comentários, acredita? O Instagram ele tá fazendo isso, né? Sempre quando tem um convidado, o convidado não consegue ler. É, a gente fica, Deixa eu fica ler aqui pra travado ti. pra Deixa gente. eu ver se tem pergunta aqui que nós já vamos encerrar, galera. Que forte colocar Ai, vai ser aqui, tão não incrível. seguir religião e sim seguir a Cristo. É isso aí. É parar de seguir regras, né? Você não É, pode quebrar princípios. Você não está quebrando princípio, tá tudo bem. É isso e as regras, gente, tem algumas que têm que ser quebradas mesmo para a gente poder acessar a liberdade, porque elas nos limitam muito. é isso aí. Samuel falou que nós somos a imagem e semelhança Isso. dele. A Mary falou top. Deixa eu Ai, ver quem mais tem A pergunta. Mary estava lá ontem no QGR. Ela viu a Mas, adolescente de 15 anos aceitando Jesus, voltando para casa ontem. Não foi muito poderoso. A gente mas, cantou aquela música do ABBA e aí ela foi muito lindo. É tão lindo, gente, quando a gente vê, assim, presencia esse movimento dando fruto, né? As coisas começando a acontecer. É muito lindo. show demais. Seguinte, galera, é o seguinte, hoje o que nós tínhamos para falar aqui para vocês foi isso. Foi para trazer um pouquinho mais daquilo que vai acontecer, daquilo que nós acreditamos que é um movimento que vai tocar gerações por todo É mundo. só o começo, Então, é né? só o começo, é algo que está começando agora e que vai se levantar. Uma das coisas que eu acredito muito é que isso vai fazer o que nós estamos fazendo? Nós estamos caçando jovens que vão ser alinhados Vão ser a nos linha de céus, frente, né? Para trazer trazer aqui na outros. terra. Alinhamento dos céus e terra para conseguir alcançar essas 7 esferas. E aí eles sentarem nessas cadeiras. Quando eles sentarem nessas cadeiras, nós acreditamos que haverá então o último envio. O Brasil será o último celeiro de missionários para todo mundo. Então vem o último avivamento e aí a volta de Não, Cristo. até arrepio. Nós acreditamos nisso, nós sabemos que o Senhor está voltando e nós estamos nos movendo. Pensa o seguinte, galera, você que é religioso aqui, você está aqui, ou você que acredita em Deus e já ouviu muitas coisas, profecias, etc e tal, chegou a hora dos últimos trabalhadores, sabe? É o trabalhador da última hora. Então tá na hora da gente fazer. Então o que nós estamos fazendo é justamente isso, esse movimento para alcançar, para o Brasil chegar a ser o último celeiro, o próximo celeiro de envio de massa de missionários para muitos lugares. Só que para enviar, eu preciso preparar, eu preciso ganhar essa galera, preparar, consolidar, Treinar, para né? depois enviar. Estamos em Então, treinamento, gente. é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se você viu sentido nisso, e se você conhece algum jovem, traz ele para o movimento. Se você não conseguir trazer ele aqui agora nesse momento presencial, conecta ele de qualquer jeito, nós vamos continuar. E aí nós vamos ter toda semana encontros presenciais nos QGRs.
toda semana encontro online para trazer tarefa. Sexta-feira a gente vai trazer algo para a galera ir para um, sei lá, e vamos para um rolê, e nesse rolê nós vamos lá para caçar alguém. Então, a galera que gosta de balada, que gosta dessas paradas todas aí, você vai fazer, mas você vai com intencionalidade. Você Você vai vai lá ser para luz, fazer né? algo Você diferente. vai ser luz ali. São só os espiões que vão chegar lá dentro, os 007, e Só vocês vão para caçando, né? fazer o regaço lá Vou dentro. Eu lembro que a gente fez isso, a gente foi para alguns eventos, só para terminar, a gente fez alguns eventos e a gente ia para as baladas, a gente entrava na balada e dançando, e antes disso a gente mentalizava e o Espírito Santo falava assim, olha só, vocês vão encontrar, para cada um ele dava uma pessoa, você vai encontrar uma pessoa, um menino de boné vermelho, ele tem um cabelo cacheado, camiseta branca, bermuda bege, e ele vai estar lá na pista. Aí, É então, o ele. que que acontece? Cada um tinha uma visão de alguém. E quando a gente chegava, a gente ficava caçando o tesouro, caçando. Então, a gente estava curtindo a balada. Vamos caçar esses caras. Quando eu olhava e enxergava, a gente ia que nem pá, chegava. E aí, beleza, beleza, irmão? Deixa eu falar uma parada para você. E aí, Deus, ele mostrava, o Espírito Santo mostrava quem era a pessoa. E ele também trazia uma palavra de algo que só a pessoa sabia. Para poder, né, Para trazer, poder você falar, o cara, fisgar, você né? tem que ter atenção, você tem que ter atenção da pessoa. Como que você vai ter atenção da pessoa? Então, quando a gente chegava e falava aquilo, a pessoa, opa, peraí, o que está acontecendo? Ó, E aí forte ele demais. abriu o coração. Então, o Senhor mandou aqui hoje, na balada, nesse rolê, porque ele sabia que você estava pensando em sair daqui e tirar a sua vida. E ele veio para falar para você que a sua vida é muito importante e valiosa para ele. Ele mandou aqui para isso. Meu, É é muito essas forte. loucuras. É loucuras para o homem, sabedoria para aquele que crê. E é isso que a gente vai Amém. vivenciar. E vamos ensinar essa Amém. geração a viver isso. Então vai ser o ano inteiro nessas Exatamente. doideiras. Gente, vai ser poderoso demais. Ó, o Felipe vai colocar o link nos stories dele, eu vou colocar o link nos meus stories, o checkout. Manda esses stories para quem você sentir que está aqui em Alphaville, que está em São Paulo, consegue chegar aqui até final de semana, porque realmente, gente, vai ser poderoso. É isso aí. E amanhã, para quem é daqui de Alphaville, quem está em Alphaville aqui? Nós estamos aqui em Alphaville. Quem tiver em Alphaville aqui, eu não consigo ficar parado amanhã. A gente vai fazer uma caminhada aqui. Eu vou pegar uma galera, às 5h30 da manhã, a gente vai fazer um tempo de caminhada. E essa caminhada a gente vai ter um tempo de mentoria, um tempo de aprendizagem, um tempo de ambiência. Nós vamos fazer conexões, business, vai ter uma porrada de coisa, mas só para quem é doido. Então, se você quiser fazer parte, aqui nos stories também eu coloquei um post lá que fala sobre isso. Você entra no grupo do WhatsApp lá e aí eu te espero aqui. Lá tem o endereço, tem as informações e eu te espero para a gente se encontrar, para a gente ter esse tempo doido, assim, esse tempo Que onde nós top. vamos conectar. Por que eu estou fazendo isso? Porque me perguntaram, falaram o seguinte, pô, Filipão, você vai fazer esses encontros para a galera mais jovem, mas eu também estou precisando, pô, como que vai ficar a gente? Não, calma então, a gente vai fazer um trabalho para vocês que são É mais velhos também. verdade. Fiquem em paz. Pior que é verdade mesmo, viu? Nossa, tem Mas vai muita ser gente massa precisando, demais. fora os jovens. Mas dá para todo mundo. Top demais, gente. Sejam extremamente abençoados, mais do que vocês já são, em todas as áreas, que o Senhor ele derrame sobre vocês paz, sabedoria e graça. E muita Amém. prosperidade em todas as áreas. Fechou? Quem pegou as chaves daqui da nossa live hoje, eu quero que você faça um post. Vou fazer um print, Comente o que Felipe. você... Boa, vamos lá. Comenta aí. Deixa eu desativar aqui. Bora fazer um print. Aí você vai... Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai divulgar esse print aí, colocar nos seus stories e marcar e falar qual foi a chave que você pegou. Qual que foi a chave que mais fez sentido E para a você? gente reposta. Isso E mesmo. a Vamos gente fazer vai o repostar o movimento. seu Vocês já stories. fazem parte do movimento. E coloca a hashtag eu vou, se Ogivas. você vai, hashtag É. eu sou jovem ogiva. Eu sou jovem ogiva. Você pode se considerar jovem ogiva, Mesmo. tá? Uhum. Hashtag eu sou jovem ogiva. Fechou? Galera que tá chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos indo para o nosso final do nosso Estamos encontro encerrando. aqui. Mas você Felipe, pode mas foi um assistir essa live, vai prazer. ficar gravada aqui.
vai ficar salvo. Gente, foi um prazer. Espero todos vocês lá, mas é o que o Felipe falou, isso é só o início de um movimento, a gente está encabeçando realmente essa causa e a gente conta com todos vocês. Estamos aqui realmente para algo maior, é pelo reino, não é por nós, e é só o começo, viu? Sintam-se amados e amadas, uma boa noite, que vocês tenham um sono restaurador. Amanhã que eu estiver com o Felipe aí é 5 da manhã, então ó, já bota o celular para despertar, que o negócio é Bora, desse jeito. Bora, bora. bora botar pressão. Aqui tem que ser Exatamente. pressão. Esse é o ano da pressão, é o ano que você vai Tempo crescer, da você não cresceu aceleração, nos anos né? que você E a passou. gente É só isso aí. transforma com pressão, gente. Então tem que colocar pressão mesmo pra gente se transformar. É isso aí. Então, tamo junto. Ana, obrigado pelo convite, Eu por que estar aqui agradeço. com a gente. E foi uma Obrigada. honra estar contigo aqui, viu? Obrigada, Valeu. gente. Continue Boa com um trabalho noite. incrível. Quem não segue a Ana, segue a Ana aí. Ela faz um Quem não trabalho segue o incrível Felipe também. também. A gente está aqui, gente, realmente para poder servir com o nosso melhor, viu? É isso aí. Valeu, galera. Até mais, Falou! gente. Boa noite. Até sábado. Até sábado.